Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a Igreja de Cristo em Colossenses. A carta de Paulo, escrita aos Colossenses, ela tem por objetivo combater as distorções e as heresias que cresciam cada dia mais ali no meio daquela cidade. E a tendência era aquilo tudo entrar no coração da Igreja de Cristo naquele lugar. Paulo, chamado por Deus, levantado por Deus para pregar o Evangelho, foi até a cidade de Colossenses para poder defender o Evangelho e ensinar qual é o verdadeiro Deus e qual é o tipo de culto que Deus ele aceita. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você ainda não é inscrito no meu canal, então se inscreve agora. Vai aí do lado, aperta o botãozinho se inscrever, vai no sininho, ativa o sininho para você sempre receber as mensagens, todo o conteúdo que a gente faz com muito carinho aqui para você, para sua família. E não esquece de curtir esse vídeo para que ele possa ter um engajamento e o YouTube possa mandar ele para todo mundo. Vem comigo já para a Bíblia. O nosso objetivo aqui é te dar uma visão panorâmica, sem se aprofundar muito, porque você precisa estudar a palavra de Deus. O que eu vou te dizer aqui é apenas um gostinho para você pegar, se interessar, abrir a tua Bíblia e começar a ler e conferir tudo que eu estou falando aqui, tá? Aquela cidade, por certo, ela tinha muitos problemas, mas eu consigo perceber dois grandes problemas na cidade de Colossos. O primeiro era a deusa daqueles habitantes ali. Era a divindade que eles prestavam culto. E o segundo grande problema é o problema do famoso gnosticismo. E por que essas duas coisas são problemas? Ora, essas duas coisas são problemas porque elas influenciam a cabeça das pessoas. No primeiro caso, uma falsa deusa, e a cidade inteira prestando culto a ela. Do outro lado, os gnósticos evocando para si a autoridade sobre certos conhecimentos que nem na Escritura estavam. Então, quando você mistura essas duas coisas e deixa isso entrar dentro da Igreja de Colossos, surgem vários problemas. E se não for tratado, esses problemas criam raízes e as pessoas, muitas vezes, morrem enganadas. Eu preciso te contextualizar também que essa carta, escrita por Paulo, é uma das cartas que ele escreveu quando estava preso, para você ver o amor que havia no coração de Paulo para com a Igreja de Colossos. E um segundo ponto, essa é uma das cartas de Paulo que tem um caráter cristológico, ou seja, a carta de Colossenses é para exaltar a divindade do Senhor Jesus, a glória do seu nome, de sua obra, de sua pessoa, do Deus que se tornou homem, que morreu, que ressuscitou e que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. O assunto de Paulo é Jesus Cristo nessa carta, para combater as distorções e as heresias que não paravam de crescer. Agora, enquanto eu vou falando para você, faz um exercício. Vai pensando se hoje em dia não existem muitos lugares parecidos com Colossos. Pensa aí. Como eu já disse, lá tinha uma deusa chamada Cibele. E detalhe, deusa com D minúsculo. Ela era conhecida por vários nomes. Mãe dos deuses, deusa da natureza, senhora dos animais, deusa da guerra, dentre tantos outros nomes. Conforme você pode ver aí na foto, essa deusa Cibele, ela era representada frequentemente com uma coroa de muralhas na cabeça, que simbolizava o seu poder militar como protetora e, ao mesmo tempo, arrasadora de cidades, com leões por perto puxando o seu carro. Cibele também era reconhecida como uma deusa da fertilidade, da riqueza, da abundância. Cibele é uma deusa da mitologia grega que foi adotada como divindade pelos romanos.
Perceberam? Essa era a divindade que tomava a mente e o coração dos habitantes daquela cidade. E aí vem Paulo com o Evangelho para ensinar que o verdadeiro Deus é bem diferente. Pois o verdadeiro Deus, primeiro, ele tem boca e fala, tem olho e vê, tem ouvido e escuta. Por quê? Porque ele é vivo. Agora, presta atenção numa coisa. Se ela era uma deusa, se fazia um culto a ela, correto? É verdade. E sabe o que fazia parte desse culto para Cibele? Sabe do que ele era composto? Esse culto a Cibele era uma espécie de caldeirão que cabia tudo para agradar a todo mundo. Esse culto era marcado pelo êxtase, por filosofias pagãs. Sim, senhor, esse culto também era marcado por judaísmo e por cristianismo. E tudo que era novidade cabia no culto para Cibele. Pode chegar que ela aceita tudo. Era assim a marca registrada do culto à deusa Cibele. Sem dúvida alguma, era um culto absolutamente inclusivo. Inclusivo de quê? De tudo que agradasse a carne. Como eu disse, nesse caldeirão cabia de tudo. Cabia também o intelectualismo humano, a prostituição, cabia a pornografia, cabia a idolatria, tudo. Todas as ideias, todas as tendências, tudo cabia no culto, no caldeirão de Cibele. Tudo se encaixava no culto de Cibele. Podemos dizer, a deusa que não criticava nada, a deusa sem critério, tá tudo liberado. Mas aí vem o apóstolo Paulo e chega para a igreja dos Colossenses e diz para eles o seguinte: olha, esse caldeirão que cabe tudo, que encaixa tudo direitinho para agradar a deusa Cibele, não tem nada a ver com o verdadeiro culto ao Senhor Jesus. Esse culto que serve para agradar a todos os gostos não agrada ao Senhor Jesus. Você consegue fazer um paralelo com os nossos dias e fazer uma autocrítica do tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? Será que nós não nos parecemos com os devotos de Cibele, de vez em quando, aceitando tudo em nome de uma adoração, em nome de uma devoção? Pense, será que ao invés de usarmos os critérios bíblicos para prestarmos um culto a Deus, não usamos muitas vezes o nosso critério para agradar a gregos e troianos? Ou seja, para agradar as pessoas ao nosso redor? Afinal de contas, a gente precisa crescer, o número está baixo, a gente tem que aumentar o número da igreja, tem que aumentar o dízimo, a arrecadação está fraca, o salário dos administradores está baixinho. Pensa comigo. E aí Paulo ele vai ensinar a igreja dos Colossenses a distinguir culto a Cibele é uma coisa, culto a Jesus Cristo é outra coisa. Veja, eles precisavam ter discernimento. É o que falta muito em nossa geração de cristãos. E sem dúvida nenhuma, esse é o grande pano de fundo da carta de Paulo aos Colossenses. Veja, Paulo, ele procura, com a carta aos Colossenses, ensinar para a igreja que Jesus Cristo é o cabeça do cosmos. Ele é o único e verdadeiro Deus, não tem outro. Que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Não é o seu pastor que é o cabeça da igreja, não. Não é o líder da sua igreja, o famosinho aí de Facebook, de Instagram, de YouTube. Não é essa figura linda que você tem na frente da sua igreja aí, que é o cabeça da igreja, não. É Cristo que é o cabeça da igreja. E finalmente, Paulo vai ensinar que Jesus Cristo é o cabeça do homem. Então ficou claro para os colossenses que Cibele não era uma deusa viva e nem era a deusa verdadeira, e nem deusa não era. Na verdade, Cibele era e é nada mais, nada menos do que fruto
de uma mitologia, de uma cultura grega que foi sendo adaptada de geração em geração até chegar aos romanos e outros povos também adotaram ela como deusa. Nada mais do que isso, de forma que o coração da igreja de Colossenses não mais estaria vulnerável àquelas influências carnais, malignas, idólatras do inferno. A igreja de Colossenses agora compreendera que não deve confundir o que é culto a Deus e o que é culto a Cibele. Será que hoje em dia existem Cibeles por aí querendo ser adoradas e tem muita gente procurando uma Cibele para adorar? Fazendo tudo de qualquer maneira, porque afinal de contas, as Cibeles de hoje em dia, elas aceitam tudo, tá liberado. Esse caldeirão continua aceitando tudo. Ah, Cibele é gente boa, aceita tudo. Espera aí, presta atenção. Jesus Cristo disse uma coisa: vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Cibele não quer ser adorada em espírito e em verdade. Cibele, ela aceita tudo, menos em espírito e em verdade. Guarda isso. Como eu disse, o outro ponto é a questão dos gnósticos. Gnósticos é aquele cara que pratica gnosticismo. Tanto gnóstico quanto gnosticismo vem da palavra gnose. Veja bem, um camarada desse, um gnóstico, é um cara que se acha muito acima do normal, que tem um extremo e um amplo conhecimento sobre o que é humano e sobre o que é divino. E aí começa a ensinar o que pensa com base em iluminações, com base em revelações que ele alcança. E guarde, essas revelações, essas iluminações, em sua totalidade, elas sempre estão acima da autoridade da palavra de Deus. Os gnósticos, eles queriam ter mais autoridade do que as Escrituras. Os gnósticos, eles queriam ter mais autoridade do que os discípulos, os apóstolos que viveram com Jesus Cristo. Os gnósticos, eles querem ter mais autoridade do que o próprio Deus. Quando eles diziam, o Senhor revelou, o Senhor me mostrou, Deus me disse isso, quando Deus não dizia absolutamente nada. Os gnósticos não reconheciam a suficiência das Escrituras. Os gnósticos não reconheciam a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Não reconheciam a sua humanidade, os distorciam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não reconheciam que ele veio em carne, não reconheciam toda a sua obra, toda a sua pessoa, todo o seu plano. Inventavam um monte de historinha bonita, um monte de fábula, e tinha um monte de gente que acreditava. Sabe como é que o gnóstico fazia? O gnóstico, ele dizia assim: eu fui iluminado aqui, eu tive uma revelação. Não, mas Paulo falou... Não, Paulo não. Paulo não. O que Paulo falou... Não. Eu tenho uma revelação aqui, porque o que Paulo falou está incompleto. Não, mas Paulo disse que Jesus Cristo falou isso com ele. Não. Esquece o que Paulo falou. É o que nós estamos falando. Não, mas Jesus Cristo revelou a Paulo, apareceu para Paulo em glória. Jesus Cristo falou isso, os apóstolos, os discípulos estavam com ele, nos ensinaram. Não. Deus me revelou que eles não alcançaram tudo. Deus me disse isso, para completar o que eles falaram. E aí, queridos, essa complementação era o problema. Eram as heresias. Mas por que os gnósticos agiam dessa forma? Por quê? Porque eles estavam cegos, orgulhosos, eram vaidosos e queriam o destaque e a glória para si. Queriam apresentar um outro tipo de evangelho. Por isso, em uma das cartas que nós vamos ver ainda, Paulo diz o seguinte: não existe outro tipo de evangelho. Eu pergunto para você uma coisa: ano 2022, será que no mundo existem religiões
que lembram os gnósticos, aqueles caras que têm mais autoridade que a palavra, que o que eles dizem tem mais autoridade que as Escrituras, tem mais autoridade do que Jesus mandou fazer, tem mais autoridade do que o próprio Deus mandou fazer e deixou registrado em sua palavra. Será que existe isso ainda, gente? Eu penso que o mundo está cheio de gnosticismo e nós temos que continuar vigiando e discernindo e distinguindo o Evangelho das heresias. Finalizando, a carta de Paulo aos Colossenses é um combate às distorções, às mentiras, às heresias que estavam a todo momento querendo entrar dentro da igreja dos Colossenses. E presta atenção, quando eu falo entrar dentro da igreja, eu não estou falando de um templo de pedra bonitinho com uma plaquinha, não. Eu estou falando da alma deles. Eu estou falando do coração, do espírito de cada um deles, porque nós já aprendemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Com essa perspectiva, leia de novo Colossenses. Que Deus ilumine a sua compreensão, que o Espírito Santo te convença de sua grande e verdadeira obra. Já para a Bíblia fica por aqui. Um beijo no coração, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!